Olá, sempre que eu vejo o Evangelho, né, eu peço uma inspiração para Deus, né, para que Ele me ilumine, né. E nessa minha iluminação veio uma história que eu pensei que nunca ia contar, mas tem sentido. Então eu vou contar. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Onde aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga, começou a ensinar. Aí havia um homem cuja a mão direita era seca. Os mesmos mestres da lei, os fariseus, o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer para prejudicar. Aonde Jesus Cristo vivia curando, e os mestres das leis, os donos da igreja, os que só querem saber de ouvir regras de igreja, sempre fazendo alguma coisa para prejudicar Jesus, assim como até que um dia eles o acusaram de coisas que ele não fez para ter motivo para matá-lo, porque ele fazia o bem. E eu me coloco nesse ali. Enquanto que eu acreditava nos mestres das leis, nas regras de igreja, no povo, no mundo, nunca me aconteceu nada de bom. O bom começou a acontecer quando eu conheci Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo me deu o Espírito Santo, me tirou todos os pensamentos ruins. Então, eu ainda tomava remédio, como diz o capítulo de ontem, por causa que eu não falava a verdade, porque eu não anunciava o que era certo. Aí me veio a inspiração aí nesse versículo, onde Deus começa a se manifestar na gente, que onde minha mãe já estava viúva e ela se sentia muito sozinha em casa, então ela arrumou um namorado lá de igrejinha e namorou um tempo, só que ele tinha o costume de ficar trabalhando e ela se sentia muito vazia, ela precisava viajar. E daí ela achou que não seria conveniente. Então uma tia apresentou a ela uma pessoa, um viúvo lá de Arroio do Meio, esse o qual fez a programação, mesma coisa que nem eu, entregando sua vida aos Deus e hoje vivendo uma vida correta. Então, no meio da churrascada, o pessoal bebendo e fazendo coisa, e ele inventou de falar a opinião dele, do que era certo, o que era errado. Não dou outra, pouco tempo fizeram um tendel, fizeram com que minha mãe abandonasse ele. Aí ela ficou sozinha, porque ela dependia da escravidão. Porque a minha mãe, em vez dela entregar sua vida a Jesus Cristo e fazer de acordo como Jesus Cristo manda, ela atendia as pessoas que ouvem as leis da igreja. E as leis da igreja normalmente são contra Jesus Cristo. São as que mataram Jesus Cristo. Então, eu convivia no meio das pessoas, aqui eu tomava remédio, eu tinha depressão devido eu não falava a verdade, né? Mas aí eu comecei a ir no Evangelho, eu fui procurar o Evangelho, eu vi que o Evangelho dizia o que dizia meu coração, e eu fui botando em prática, eu fui aumentando. Então, eu falei a verdade.
No eu falar a verdade, eu passei a ser o cara mais crápula, bandido, perseguido, que nem Jesus Cristo é perseguido. Então eu disse, não, se vocês acham que eu sou essa pessoa, peço perdão a todo mundo e me afasto. Aí que ficou minha admiração maior. Foi quando que minha mãe disse, que a minha mãe que rezou tanto para mim mudar de vida, rezou tanto para mim fazer com que eu melhorasse, ela veio dizer que eu deveria fazer o que o mestre da lei fazia. Viver uma vida do mundo, que todo mundo faz. Todo mundo é o Satanás. Imagina o sofrimento de uma mãe, tem que vir aí dizer isso para um filho. Aí eu falei que esse mestre da lei, e ele me colocou, eu um louco, um monte de coisa. Que eu sou chato, que eu só incomodo. Digo, então, o que eu faço é pedir perdão, peço perdão para a mãe, peço perdão para todos e me afasto. Uma coisa que eu pensava, que eu precisava ficar junto com a mãe, até que enquanto ela estivesse viva, por causa dos meus filhos e netos, mas onde Deus foi me dizendo que não, que eu deveria me afastar para que a minha mãe ela olhasse realmente o que ela queria, se era Deus ou o mundo, até que um dia ela disse, não, eu vou entregar nas mãos de Deus. No dia da despedida, o fariseu me abraçou e disse, eu abracei ele, cumprimentei, e ele disse para mim, venha para o meu lado, para o nosso lado. E eu disse, pensa, mas no meu pensamento já dizendo não. Não, porque já estava praticamente me despedindo, porque essas pessoas que querem organizar os outros, que querem escravizar os outros, esse tipo de pessoas são pessoas que eu não quero mais conviver. Por isso que eu gravo esses vídeos, essas mensagens, hoje, porque eu me tornei um servo de Deus, eu me ofereci, aceitei o convite de Deus para passar a mensagem. E ele vem me dizendo as mensagens, através das mensagens, através do Evangelho, e vem se manipulando na minha mente para mim dizer para essas pessoas que estão hoje no álcool, na droga, com depressão, jogo, compulsão por compra, que estão com problemas, estão traindo esposa ou esposo, que normalmente essas pessoas não são felizes assim, que elas façam que nem esse homem da mão seca. Independente essas pessoas estão condenando, estão criticando, estão fazendo, ela olha a palavra de Jesus Cristo, olha Jesus Cristo como Jesus Cristo estava na sinagoga. Ele, nos pensamentos dele, ele sabia que os caras estavam planejando ver se ele cometesse um erro para julgá-lo. Mas Jesus Cristo não deu bola para o julgamento, ele não deu atenção para as críticas dos outros. Ele pegou o homem da mão seca, levanta-te. Aí percebendo que eles queriam ver se ele fazia alguma coisa para curar, para julgá-lo, aí Jesus Cristo diz o que é melhor fazer no sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que ela mora. E é o que nós devemos fazer. Se nós conhecer Deus, se nós conhecer Jesus Cristo, se nós tiver com vontade de ter vida eterna, se nós queremos a vida eterna, nós precisamos olhar o que Jesus Cristo fez, viver da maneira como ele viveu e fazer o que ele nos ordenou, fazer o bem. Que Jesus Cristo veio nos mostrar que nós podemos fazer só o bem e só verdade. Ele não aceita mentira, não compactua com a mentira, não compactua com o mal, por causa que o mal é demônio. E ele nos deixou de livre-arbítrio, fazer o bem, fazer o mal, falar a verdade e falar a mentira. E nessa dificuldade, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, porque hoje eu nunca maltratei ninguém, nunca ofendi ninguém, nunca prejudiquei ninguém, essas pessoas, pelo menos de 22 anos para cá. Essas pessoas que eu falei a verdade sem ofender, apenas falando de Jesus Cristo, apenas falando como eu me sinto bem em Jesus Cristo, apenas fazendo isso, as pessoas ficaram com ódio de mim. Então, quer dizer, não é com ódio de mim que elas estão, não é com raiva de mim que elas têm,
Elas têm raiva de Jesus Cristo que vem fazendo o bem para mim e elas descontam em mim. Assim como os fariseus tinham raiva de Jesus Cristo porque Jesus Cristo fazia o bem às pessoas. E daí não obedecia às regras dos fariseus, dos mestres das leis, as leis da igreja. Mas não é as leis da igreja que vai me salvar, não é as leis da igreja que vai me levar à vida eterna. O que vai me levar à vida eterna é a minha honestidade, a minha humildade em aceitar, ouvir o que Jesus Cristo diz e obedecê-lo, o meu amor ao próximo e a misericórdia, perdoar a mim, perdoar a todos. Isso vai me levar à eternidade. Não é as regras da igreja. Não adianta eu não trabalhar no sábado ou não depilar as pernas e fazer o mal ao fulano. Não vai me ajudar, não vai fazer bem e eu terei inferno. O meu bem-estar, a minha honestidade, a minha humildade, a misericórdia, o amor aos irmãos é que vai me levar à vida eterna. Por isso que eu falo as palavras. Amor àqueles que querem Jesus Cristo. Por isso que eu estou abandonando o mundo. Eu estou abandonando as pessoas falsas. Estou abandonando as pessoas que querem regras de igreja. Nem que elas me matam aqui. Mas Jesus Cristo vai me dar a vida eterna. Jesus Cristo não deu a vida por nós? Por que nós não podemos dar a vida por Jesus Cristo em ajudar pessoas que estão sofrendo? Isso que eu me admiro muito. Quantas pessoas vêm tentando se recuperar, elas buscam ajuda, elas buscam a Deus, aí quando saem lá no mundo, o mundo começa a condenar elas e elas perdem a força e elas morrem. Eu vi muito isso. Por isso nós precisamos ser fortes, decisivos. Queremos melhorar, queremos mudar de vida, entregar as mãos de Jesus Cristo e não dar bola para os fariseus. Não dar bola para aquelas pessoas que são mestres da lei, que cumprem apenas as regras da igreja. Precisamos ouvir as regras, os mandamentos de Jesus Cristo, que o principal é amar ao irmão mais que a si mesmo, para que Deus nos dê o Espírito Santo e nos leva à santidade, à vida eterna. Abraço, Deus abençoe todos vocês.